que ninguém fala disso? Todo mundo tem que saber sobre isso. Porque quando a gente nasce, alguém já não entrega isso para você e fala, olha, se você tivesse a possibilidade de ter esse manual nas suas mãos, de saber tudo que você veio fazer, você, antes de se encaixar nesse corpo, você escolheu o que você queria, você tem a possibilidade de conhecer tudo isso. Qual foi a última coisa que você fez saindo da sua zona de conforto sem ter sido influenciado por alguém? Ou qual foi a última coisa que você comprou porque você verdadeiramente quis comprar aquilo, sem ter tido nenhum tipo de influência? Eu começo. A minha zona de conforto sempre foi usar batons nudes. E o que isso tem a ver com o tema de hoje? Eu vou te mostrar o que um batom vermelho me ensinou neste final de semana. A minha zona de conforto sempre foi usar batons nudes. Eu sempre me mantive ali nos neutros. Até que, final de semana, andando e me deparo de frente para os batons nudes, uma certa cor me chamou a atenção. Por acaso é esta aqui. E eu pensei, e por que não tentar algo diferente? Eu questionei na hora, mas eu tô tão acostumada a usar nude, para que mudar agora? Não, vamos continuar com o que tá dando certo. Para que me arriscar? Vai que de repente eu compro e eu não goste. O que eu quero te dizer é que, às vezes, quando você está planejando o seu futuro, você tem medo. Você quer se manter na sua zona de conforto, fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, porque você já conhece o resultado. Então, para que mudar? Vamos continuar fazendo o que está dando certo. Para que se arriscar? Só que, se você olhar para o seu passado e você perceber que você sentia esse mesmo medo de tentar algo novo, mas que mesmo assim você se arriscou a fazer coisas diferentes e que elas deram certo, talvez não da forma que você tivesse planejado, mas que no final deu certo, você olhar para o seu futuro e você temer alguma coisa, não faz muito sentido. Porque se você olha para trás e você percebe que no final todos os pontos se conectaram, por que ter medo de um futuro e não se arriscar em fazer algo diferente? Se arrisque, porque no final, lá na frente, quando o seu eu do futuro olhar para trás, ele vai ver que você foi mesmo com medo e que as coisas simplesmente foram se ajustando para que elas acontecessem. Então, de repente, você está aí vivendo uma vida de que você não gosta. Você trabalha no emprego do qual você não gosta, você recebe um salário do qual você acha que não é justo, você mantém uma amizade da qual você acha que não faz muito sentido para você, você faz coisas das quais você não sente orgulho, porque você gostaria de estar fazendo outras coisas, mas você é acostumado a fazer tudo sempre do mesmo jeito, porque as coisas simplesmente acontecem daquele jeito, ou não, você não sai dessa sua zona de conforto. Estou eu aqui hoje gravando esse vídeo fora da minha zona de conforto, com essa boca vermelha, para dizer que às vezes você está escutando uma vozinha que está vindo lá do fundo, que está gritando para você se libertar de todas essas amarras, para você tentar fazer algo diferente. E essa voz nada mais é do que a sua alma ansiando para viver a vida que ela escolheu viver. Porque antes de você nascer, você era só uma poeirinha no espaço de trilhões de outras poeiras, de outras almas, esperando uma oportunidade para encarnar neste planeta maravilhoso, onde várias pessoas dizem que não, que isso daqui é o fogo do... que só vão ser felizes quando estiver lá junto com o Eterno. Mas se eu te disser que você pode sim se realizar nessa vida, neste corpinho, ainda aqui neste plano. Porque lembra quando você nasceu, que você era só uma poeirinha no espaço? Você, antes de se encaixar nesse corpo, você escolheu o que você queria,
experienciar nessa vida, quais as lições que você deveria aprender e quais as lições você deveria superar. Juntamente a isso, foi dado dons para que você conseguisse seguir essa jornada e alcançar esses objetivos dos quais você almejou conseguir nesta vida. A questão aqui é que lhe foi dado uma máscara para você encarar toda essa realidade e na qual você poderia manifestar, ansiar outros desejos. A forma como as pessoas te veem, o que elas esperam de você, tudo isso foi devidamente planejado. Então não ache que você veio aqui sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. Mas a questão é a seguinte, você pode passar a sua vida inteira sem você, ao menos, ouvir essa vozinha interna de você e continuar seguindo o que alguém fala para você seguir, para você fazer, porque isso é melhor. Olha, você tem que ter esse celular porque ele faz isso, isso e aquilo. Olha, você tem que ter um computador porque esse daqui ele faz isso, isso e aquilo. Você pode continuar seguindo a sua vida e viver até os seus últimos dias fazendo o que as outras pessoas dizem que você deve fazer porque é melhor por conta disso, disso e daquilo outro. Ou você pode decidir se autoconhecer e descobrir o que você realmente quer. Quais são esses dons que foram lhe dados e que de repente outras pessoas estão julgando você por causa desses dons, quando na verdade são as suas ferramentas mais fortes que vão te levar a conseguir o que você veio realizar. Porque lembra quando eu falei que você só era uma poeira no espaço e quando você decidiu vir, tudo isso já foi traçado para você, porque no momento em que você nasceu, o universo ele tinha uma determinada vibração. E é essa vibração que determinou exatamente tudo que você ia viver aqui. O que você ia aprender, o que você ia superar, qual é a sua missão, qual é o seu desejo, qual é o seu objetivo, quais as suas máscaras, como as pessoas iam te enxergar, o que elas iam esperar de você. Tudo isso foi decidido naquele exato momento em que você nasceu, onde o planeta vibrava de uma determinada forma. O nome que os seus pais escolheram para você vibram algo que te traz para dentro de todas essas suas escolhas. Então, se você cresceu e por mais que você tenha alterado o seu nome por algum motivo, porque você não gosta, porque você sofria bullying com esse nome ou qualquer outra coisa do tipo, entenda que o seu destino inteiro está traçado de acordo com o seu nome de origem e o dia que você nasceu. Você pode passar uma vida inteira seguindo a manada, nesses tem que, de repente voltar uma outra vida e vivenciar tudo isso de novo, porque a sua alma ela sente a necessidade de experienciar essa vibração que ela escolheu viver nessa vida e você não conseguiu manifestar esse anseio da sua alma. Ou você pode conhecer toda essa sua história, tudo isso que você veio viver aqui, viver a sua vida a fim de superar cada obstáculo e conseguir chegar e conquistar o que você realmente escolheu vibrar nessa vida. E caso você escolha uma outra vida, voltar, que você volte num estágio mais avançado. É tipo um videogame. Literalmente, essa vida é um grande videogame, onde você pode estar na fase 1, 2, 3, 4 ou qualquer outra. Dependendo do que você tenha vivido, que você esteja aprendendo, você pode estar repetindo a mesma fase diversas e diversas vezes. Aí você deve estar se questionando aí, tá, mas como eu vou saber se eu estou repetindo a mesma coisa várias vezes? Ou como eu vou saber se eu estou no caminho certo para avançar para a próxima fase? Aí tem dois caminhos. O primeiro é, você pode praticar o autoconhecimento a sua vida inteira, diariamente, de forma constante, e no meio do caminho você acabar descobrindo intuitivamente tudo isso. E eu me encaixo nesse primeiro tópico, porque eu levei exatos 20 anos para ter esse tipo de consciência. Ou
você pode encurtar esse caminho fazendo um estudo da sua alma, do seu eu interior. Decifrar o seu eu interior. E por que eu digo que isso é possível? Porque após 20 anos batendo cabeça, tentando entender porque eu não me encaixava, porque as coisas aconteciam do jeito que aconteciam, porque eu me sentia deslocada, como se faltasse alguma coisa, mais que eu conseguisse conquistar o que eu estava querendo conquistar, porque alguém dizia que eu tinha que conquistar, eu ainda não me sentia plenamente realizada. E quando eu decifrei esse meu interior, ver que tudo aquilo que as pessoas me condenavam eram as minhas melhores ferramentas, era o dom cósmico que tinha me sido concedido para chegar aonde eu precisava chegar, acabou todo o drama da minha vida. Todo aquele sentimento de não pertencimento, tudo aquilo que eu ficava achando que as outras pessoas achavam que era negativo sobre a minha pessoa, aquilo só me fortaleceu. Aquilo me encheu de alegria, porque eu estava no caminho certo. Então, se você está aí, sofrendo com a sua vida, com o seu trabalho, com as histórias que você está vivendo, com tudo que você está conquistando, de repente você não está conquistando, você tem a possibilidade de conhecer tudo isso, de saber o que você veio fazer, o que você veio superar, os desafios que você tem que enfrentar, o seu desejo a ser realizado, o que você veio manifestar. Sabe quando as pessoas falam que você tem missão de vida? Que manda missão de vida? Tem, você tem uma missão de vida. E tudo isso já foi descrito. E se você tivesse a possibilidade de ter esse manual nas suas mãos, de saber tudo o que você veio fazer, o que você veio superar, o seu dom, como as pessoas te veem, a forma que você se apresenta, isso não seria incrível? E é exatamente o que o Decifrando o Seu Eu Interior faz. Através do seu nome original, sem alterações, mais a sua data de nascimento, é possível verificar, fazer todo um estudo referente a como o planeta vibrava no momento em que você escolheu descer nesse corpo que você está hoje. E como isso é possível? Diferente da numerologia comum que você vê por aí, você nasceu lá no número 8. Só que imagina que o número 8 que você nasceu é a Praia Grande. Não tem várias pessoas que vão para a Praia Grande? O número 8, a Praia Grande, é só o seu destino final. Todo mundo vai parar na Praia Grande. Agora, a forma como você vai chegar na Praia Grande é o que vai fazer toda a diferença. Então, o estudo da numerologia através da geometria sagrada, ela te mostra o como chegar até a Praia Grande. De que forma você vai chegar até a Praia Grande. Seu destino final pode ser 8. Então, é Praia Grande. O meu destino final também é Praia Grande, que é o número 8. Só que a forma como eu vou chegar e a forma como você vai chegar são completamente diferentes. Você pode ir de helicóptero e eu vou de ônibus. Só que veja, a pessoa que vai dirigir um ônibus é diferente da pessoa que dirige ou que pilota um helicóptero. Então, quando você faz um estudo numerológico, que está lá a definição do número, é muito vago, porque você só tem o destino final, mas a forma como você vai chegar, isso não é explicado. E quando em 2018 eu me deparei com a geometria sagrada, na numerologia, e todas aquelas dúvidas, todos aqueles questionamentos que eu tinha na minha vida, tudo aquilo que eu vinha sofrendo, todos os erros que eu repetia constantemente, e eu entrava naquele negócio, eu tenho o dedo podre para isso. Porque toda vez acontecia, não era que eu tinha o dedo podre, é porque eu não estava aprendendo a lição que eu precisava aprender, e aquilo estava se repetindo para que eu pudesse aprender. Então, eu só ia conseguir sair daquela fase se eu aprendesse o que eu tinha que aprender com aquilo. E quando eu comecei a fazer ressonância harmônica, e tudo começou a acontecer, eu falava, não, eu tenho que sofrer com isso, porque eu preciso aprender com isso. E depois, eu dei de cara com a geometria sagrada, e fazendo esse estudo numerológico, de acordo com a geometria sagrada, tinha lá descrito que eu precisava aprender. Eu pensei,
Por que ninguém fala disso? Por que ninguém tá falando sobre isso? Porque é muito mais fácil eu te dar um método paliativo para você curar os seus traumas, as suas dores. Olha, vai fazer terapia, olha, vai fazer ressonância harmônica, olha, vai fazer mesa radiônica, olha, vai fazer numerologia tal. E você cuidar de forma paliativa do que eu te disser. Ó, tá aqui. Esse é o seu manual de instrução. Só que quem é que costuma ler manual de instrução? Ninguém. A gente vai tentando montar ali do jeito que a gente acha que é. Só que não é muito mais fácil você ler o manual, você seguir o manual e você montar aquilo muito mais rápido do que você ficar batendo cabeça? É exatamente o que acontece quando você decifra o seu eu interior. Você começa a passar por situações e você não enxerga mais aquilo como um problema, mas você começa a enxergar aquilo como uma lição a ser aprendida ou algo a ser superado. Ou que antes você via como problema, quando você tem esse manual em mãos, você começa a enxergar aquilo como oportunidade. Olha, aqui é uma oportunidade para eu conseguir o que eu vim conseguir. E você já tem tudo em você. Você já veio com as qualidades que você precisa, você já veio com os defeitos que você precisa. Você está completo. Você não precisa de nada externo a você. Você só precisa ser direcionado. Agora eu te digo, por que quando a gente nasce, alguém já não entrega isso para você e fala, olha, tá aqui o seu manual de instrução? Porque eu tinha um gerente que ele falava assim, sabe qual que é o problema dessa área? E falava referente à área. É que vocês têm uma Ferrari nas mãos, só que vocês não sabem pilotar. E é exatamente isso que acontece com o ser humano. A gente é uma verdadeira Ferrari, só que nós não estamos lendo o nosso manual de instrução. Precisa de um papel para isso? Não, não precisa. Se você praticar autoobservação e você tiver esse discernimento, você consegue entender. Eu digo que consegue porque eu levei 20 anos quebrando a cara ali, ó, todo dia, passando pela mesma situação 1 milhão de vezes. Mas depois de 20 anos, eu consegui entender o que eu vim fazer, quais eram os meus defeitos, quais eram as minhas qualidades. Não porque o outro falava que era um defeito, porque o que o outro falava que era um defeito era uma qualidade minha. Só que uma qualidade para eu alcançar o que eu vim alcançar nesse plano. Então, o que era um defeito para outra pessoa era um defeito para ela, por quê? Os nossos destinos eram completamente diferentes. Para o destino que ela queria alcançar, sim, as minhas qualidades eram um defeito. Mas para o destino que eu escolhi viver nessa vida, isso é uma qualidade. E todos nós temos as nossas qualidades para conseguir o que queremos conseguir nessa vida e temos os defeitos que nós necessitamos ter para superar e aprender as lições que a gente precisa aprender nessa vida. Então não se deixe influenciar quando alguém fala para você que você é assim ou você é assado. Porque isso pode ser uma qualidade excepcional para você realizar o que você veio realizar nessa vida. E de repente o que você acha ser uma qualidade é o seu pior defeito, que você precisa aprender a superar e você vai passar por lições nessa vida e vai ser necessário este defeito que hoje você acha que é uma qualidade para você superar e ir para a próxima fase. Então sim, é possível. E como é feito esse estudo? Através do seu nome e da sua data de nascimento. Ah, mas ele está falando de numerologia. Não, eu estou falando de numerologia através da geometria sagrada, que é completamente diferente. Então sim, eu faço esse estudo hoje, porque depois de 20 anos me autoconhecendo, me autopercebendo, em 2018 eu me deparei com esse conhecimento e quando eu vi tudo aquilo em resposta a todas as minhas perguntas, aquilo simplesmente clareou a minha mente, eu simplesmente me questionei por que a gente não nascia com aquilo já assim, ó, toma aqui meu filho, ó. Isso aqui, ó, você precisa seguir isso daqui para você ter uma vida plena e feliz. Eu decidi, eu falei, não, todo mundo tem que saber sobre isso. Eu comecei com os meus amigos, eu comecei com os colegas, só que quando você tiver tudo isso nas suas mãos, a questão é o que fazer com tudo isso. Porque você pode continuar seguindo a sua vida do jeito que você tá, porque você vai se manter na sua zona de conforto,
Ou você pode se desafiar, assim como eu me desafiei a usar esse batom vermelho e tá hoje aqui gravando esse vídeo e olhar para frente, sair da sua zona de conforto e ser guiado por esse estudo, porque ele é o caminho. Começar a acreditar nas suas qualidades, pois elas vão te levar aonde você precisa chegar. Só que tem mais um detalhe, é o último que eu vou falar aqui. Se você acredita ou não em encarnação, a questão é o quê? Quando você escolhe vir para essa terra e você escolhe tudo isso que você quer viver, é um anseio da sua alma em viver tudo isso. E caso você não viva tudo isso que você precisa viver, que a sua alma anseia em viver, vibrar, ela pode querer voltar uma outra vez para viver tudo isso. E por que eu digo isso? Porque nesses 20 anos fazendo autoconhecimento, conhecendo várias técnicas, o que me foi revelado? Que essa é a minha quarta vida, experienciando o que eu estou experienciando nela. E que, quando as pessoas falam, olha, mas relaxa, se você não conseguir realizar nessa vida, você vai ter uma próxima. Realmente é verdade. Só que a questão é, não só o lado bom, mas o lado ruim também. Se você não aprendeu o que você precisa aprender nessa vida, você vai voltar numa outra vida. Só que a questão é, você aguenta viver tudo que você está vivendo nessa vida numa outra vida? Porque definitivamente eu não. Eu coloquei um ponto final nesta vida, tudo que eu tinha que aprender, e eu falei, não, eu vou aprender já. Eu decido aprender e superar o que eu preciso aprender nessa vida e superar, para que se eu decidir voltar em uma outra vida, que seja um jogo novo, que sejam outras pessoas, que sejam outras lições, que sejam outros desafios. Chega de ficar ali, ó, repetindo a mesma coisa. Porque figurinha repetida não completa álbum. Eu quero um álbum diferente. Então você saber os seus desafios, o caminho que você precisa seguir para o que você precisa realizar, conhecer essas características é extremamente fundamental. Então você vai querer continuar aí vivendo a sua vidinha, feliz, infeliz, e você acha que tá bom do jeito que tá? Você pode voltar numa outra vida e viver a mesma coisa. Só que você nunca lembra, né? Quando você sente essa angústia lá dentro, quando você começa a realmente olhar para dentro, e você começa a ver que tem alguma coisa meio sem sentido, e você se desafia a sair da sua zona de conforto, aí você desperta. Então eu te pergunto, você tá feliz com a sua vida? Mas feliz de verdade? Ou tem uma vozinha aí dentro gritando, batendo na porta, querendo que você abra e você a escute e você vá viver esse mundo novo que ela decidiu viver? Porque lembra no começo quando eu falei que quando você olha para trás, você percebe que os pontos se conectaram, e quando você olha para frente, você tem medo, porque é tudo muito incerto. É incerto para você agora, mas se você fazer o que tem que ser feito, e você usando todos os atributos que você tem, os pontos automaticamente eles vão se conectando. Então não tenha medo, só vá. Então esse foi o vídeo de hoje. Para você que se interessou em decifrar o seu eu interior, eu vou deixar o link aqui embaixo desse estudo que eu faço e eu te encontro no próximo vídeo.